Bem, gente, nossa audiência aqui do hashtag Juntas por Búzios. Hoje é dia de surpresa aqui no estúdio. Nós estamos abrindo a segunda temporada do hashtag Juntas por Búzios. E eu recebi a missão de estar aqui continuando a segunda temporada e substituindo nada mais, nada menos do que Joyce Costa, uma tarefa bem difícil para mim. Mas a gente vai aí caminhar na mesma direção, no mesmo modelo de programa. E hoje a nossa convidada, a minha primeira convidada, é justamente a Joyce, que é pré-candidata, tem uma história linda, maravilhosa aqui em Búzios, é buziana, do canto esquerdo do Jeribá, vereadora 16 anos a serviço da população buziana, tanto no legislativo quanto no executivo. 3 mandatos, sendo que no último foi presidente da Câmara. Inúmeras leis, que a gente algumas até vai conversar aqui durante o programa, hoje em especial uma que está fazendo aniversário, no dia 25 de julho. E, Joyce, te conheço há muito tempo, é uma honra te receber para dar continuidade ao hashtag Juntas por Búzios, abrindo a segunda temporada. Tudo bem? Oi, Kátia, tudo bem? Olha que prazer imenso participar, você falando, me traz aqui na memória, né, a lembrança de um tempo que nós ficamos na política buziana e que você nos acompanhou. Eu lembro pelas fotos que eu vejo de programas que nós fizemos, o Manhã com Joyce Costa, quando era pelo Dia Internacional da Mulher, quando era algum fato importante, decisivo na política buziana, você estava lá, gravando, ou pelo Saci a Saci. Nós fizemos um segundo encontro de vereadoras do estado do Rio de Janeiro. Um sucesso. Que foi aqui em Búzios, a cidade escolhida. Você estava lá com a gente, fazendo a cobertura. Hoje, tem mulheres daquela época que estão prefeitas, como a prefeita de Quissamã. Tem outras que continuam no legislativo, mas também assumindo aí uma campanha para prefeita, como é a PEN. A gente recebeu aqui a professora Zaléria, que veio novamente como pré-candidata a vereadora. A Penha, que também esteve com ela da Câmara de Vereadores de Araruama e que agora se lança pré-candidata a prefeita. Então me traz aqui inúmeras lembranças boas, maravilhosas, do tempo que a gente teve, né, que nós caminhamos. E estar aqui com você, para mim, que é uma honra, né? Eu aprendi muito com você, sigo aprendendo, e com certeza o hashtag Juntas por Búzios continuará sendo sucesso nessa segunda temporada, sendo conduzido por você, e falando de tudo, né? Da cultura, do esporte, da política, e isso vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Bem, obrigada aí, Joyce. Nossa parceria valendo. Isso aqui é um presente mesmo, né? Joyce, vamos voltar lá para trás. 25 anos atrás eu cheguei aqui em Búzios e uma das primeiras casas buzianas, eu acho que a primeira casa realmente buziana que eu entrei foi a sua. Oh. No canto esquerdo. Que coincidência, hein? E era um aniversário, eu não me lembro, acho que era um aniversário de alguém, tinha muita criança, você estava lá, era uma adolescente, né? E quanta coisa pitoresca que ficou perdida e que você agora tem, de alguma maneira, colaborado para que essas histórias voltassem, né? E aparecessem. Histórias tão importantes. Então, vamos começar com um caso pitoresco. Assim que eu entrei na casa, eu vi uma cena que eu nunca me esqueci. Era um corredor comprido e tinham baldes e vasilhas e bacias cheias de água. Eu entrei e passei por aquilo ali, eu vinda lá da zona sul do Rio, eu não entendi o que era aquilo. E aí depois me explicaram que era o problema da falta de água aqui em Búzios e que os buzianos nativos, né, o pessoal da terra,
tinha esse costume de armazenar água em casa, porque não podia ficar sem água. Uhum. Essa é uma história de Búzios de 25 anos atrás. Qual é a pergunta? Por que a população, principalmente quem chegou agora, que Búzios cresceu muito, tem pouco acesso a esse lado do político, a esse lado dos nossos representantes? Porque quando a gente cria um pertencimento, uma afinidade com alguma história, a gente deposita ali uma confiança muito maior. O eleitor é muito mais confiante quando ele vê que o político ele tem uma história naquele lugar, ele não é um outsider, um aventureiro, uma pessoa que chegou aqui só para cumprir determinada situação. A gente gosta de história do buziano, e você tem muito ali no canto esquerdo de Jeribá. É verdade, eu lembro, inclusive, Kátia, que nessa época a gente, para abrir o chuzeiro, a gente já tinha o chuzeiro elétrico, mas tinha que dar pancadinha na torneira, né, para poder a gente não tomar choque, porque a água era de poço, era água salobra, e a gente tinha para não tomar, ou era com pano na toalha ali, ou você pegava alguma coisa para ficar tentando abrir aquele registro do chuzeiro. E a gente tinha, eu lembro, no quintal da minha mãe, e não diferente das outras casas, mas tinha um poço, isso em meados de 97, até 97, né? E a gente retirava da água do poço para lavar roupa, para tomar banho. E a água de chuva que a gente conseguia colher, né, através desses vasilhames... Era água de chuva, né? Era água de chuva. Era para justamente cozinhar, para beber, porque a água salobra, enfim, não dá para tomar, né? Uhum. E era assim, nessa época, quando a gente pensa que Búzios ainda é uma cidade jovem, né? A gente pega Cabo Frio, as cidades que são vizinhas, irmãs, mas são cidades centenárias. Búzios vai para a terceira década. E a partir da emancipação, que de fato a gente começa a ter água encanada nas casas. Quando a gente começa a ter as ruas com calçamento, né, uma energia elétrica mais estável. Ainda hoje a gente passa por problemas no abastecimento de energia elétrica em determinados bairros, mas essa foi a nossa época em que eu cresci ali no canto esquerdo, né? Nessas histórias, a minha bisavó, ela costumava reunir a família toda, que ela tinha 2 filhos, que hoje já são falecidos, mas que eram aniversariantes do Natal, do dia 25 de dezembro. Então era costume da minha bisa, Olímpia, reunir toda a família. Então, enquanto ela avisa a matriarca, toda a família era unida e no quintal, né, das casas ali, e a gente confraternizava o Natal e o nascimento, né, dos filhos dela. E era uma época maravilhosa, fantástica, que a gente brincava de elástico, queimado. Hoje eu perguntei para minha filha assim, filha, você sabe o que é brincar de elástico? Pular elástico? E ela não sabia. Mas são coisas da nossa infância. Eu digo que a Serradurinha, ela era o quintal da roça das minhas bisavó e tataravó. Era uma trilha pequenininha para chegar na ferradura, cheia de carrapicho. Exatamente. A gente passava ali no final da tarde, quando vinha para cá também, super nova, minha irmã, todo mundo, e a gente saía cheia de carrapicho, porque grudava tudo. E o que ela tinha ali na roça, né, subindo ali por cima, na Serradurinha, que hoje tem muitos condomínios, muitas casas, mas era plantação de mandioca, de milho, de batata doce. Nos verões, né, da década de 90, aí 80, a gente tinha, porque se vivia muito da agricultura também, pesca e agricultura. Se plantava, né, comia o que se plantava e o que também se cultivava, né, o que criavam porcos, galinhas. Então, os porcos e as galinhas desciam para a praia. E os turistas ficavam encantados em ver aquelas galinhas, patos, porcos ali. Então, realmente era uma época muito gostosa, muito boa, sabe? A gente tinha, assim,
as dificuldades, por exemplo, como a falta de água encanada, né? Não tinha o que hoje nós temos, mas era uma época boa de se viver, muito boa. Muito tranquila, né? Muito tranquila. Joyce, essa mulher que cresceu ali no canto esquerdo de Jeribá, é formada em administração pública, é vereadora de 3 mandatos consecutivos, presidente da Câmara, depois secretária do Desenvolvimento, Trabalho e Renda. Fala pra gente, no fundo, quem é Joyce Costa? Falar da gente é tão difícil, né? Não é fácil falar da gente. Mas eu digo assim, eu tinha um sonho de fazer a faculdade. E aí meu pai me conta essa história, que quando eu era menor, eu lembro que ele me disse assim, eu sei fazer uma prosa. A gente saiu daqui, a gente morou também em Cabo Frio, moramos na Bahia, morei na Bahia durante 6 anos. E eu gostava muito, sempre gostei muito de estudar. E aí, uma época em que a gente foi morar em Niterói, meu pai, que já estudou no Salesiano de Niterói, tentou que eu entrasse no Salesiano e tinha que fazer uma prosa. Eu tinha saído de escola pública, eu não consegui passar na prosa do Salesiano. E aí, ele passou para mim uma outra escola, o Pio 11 também, e Icaraí, e eu fui para fazer a prosa, e ali eu já fui bem sucedida. E as minhas notas eram sempre muito boas. Eu sempre gostei muito de estudar. E eu tinha essa vontade de fazer a faculdade. Um dia a Tatá falou assim, eu tenho uma amiga, fiquei muito chateada com ela, porque ela disse o seguinte, a gente pobre, preto, ir para uma faculdade, isso a gente coloca aí há 25 anos atrás, né? Então, aquilo me deixou marcas profundas. Porque eu disse, eu vou vencer. Eu vou sair desse contexto, mesmo sendo pobre, de família, né, humilde, pobre, preta, mas eu vou fazer a faculdade, por que não? E aí eu quis mostrar para mim mesma. Então, nessa faculdade, embora particular, e que eu tive que passar por uma prosa, eu tive só notas boas, né? E depois, quando eu, enfim, conheci o Flávio já estava no Corpo de Bombeiros, tinha uma bolsa de 50% para as esposas ou para filhos de bombeiros. Então, naquele momento, eu agarrei a oportunidade. Ainda nessa época não tinha o Enem. Então, eu agarrei a oportunidade, fiz a prosa, já trabalhava na MGM Central de Reservas com Miguel Guerreiro, né, o pai do Alexandre. A gente ali era responsável pela marcação de reservas, era um setor turístico, porque a gente lidava com reservas para os apart-hotéis administrados pelo Miguel e pela irmã dele, a Lourdes, uma grande amiga. Então, naquele momento, eu falei, vou fazer minha faculdade. E aí eu entrei para a faculdade de administração, e é isso que eu pensava, Joyce, eu tinha esse sonho de, primeiro, né, vencer esse paradigma, né, e mostrar que eu poderia também chegar lá. E aí, quando eu fiz a faculdade, o meu sonho era ou abrir o meu próprio negócio, que a gente sonha em ter um próprio negócio dentro de uma oportunidade, ou fazer um concurso para a Petrobras. E aí veio o convite para eu ser candidata, que eu relutei bastante para isso, né? Mas naquele momento, como era para cota de mulheres, eu acabei indo, né, debaixo de uma confirmação que Deus me deu. Eu acabei indo e logo no primeiro pleito eu fui eleita, né, vereadora, e tinham 2 vereadores de mandato dentro do partido que eu estava, do PSDB, e eu entrei logo numa primeira vez. Então, você perguntar, Joyce, você tinha esse sonho de hoje estar na política? Não. A Joyce queria vencer, sim. A Joyce queria, né, um sonho, fazer a faculdade. Conquistei, e eu digo que tem sonhos que a gente não sonha, mas que Deus já planejou para nós. Deus já sonhou para nós. Né? E eu tomei isso, né, e até hoje a gente vem galgando debaixo de uma permissão que Deus tem nos dado. E dizer para você, é fácil? Não é fácil.
né? Estar no parlamento nunca foi fácil, estar no executivo não é fácil. São muitos desafios, mas de um grande aprendizado. E se a gente pode deixar um legado, se a gente pode ajudar nessa construção da nossa cidade Búzios e de uma política que nós gostaríamos que fosse a ideal, hoje a gente tem a real, a gente sonha por uma ideal, mas o pouco que a gente consiga transformar a vida de pessoas, transformar a história da cidade, isso para mim já é de uma enorme satisfação. Muito bom. Eu me lembro na sua primeira aparição pública, né, como candidata no Palanque, na primeira eleição. Eu assisti muito, né, os comícios, eu participava bastante e eu me lembro que você chegou com uma oratória muito forte. Você jovem, né, lançando a primeira candidatura para a vereadora e já chegou com uma carga muito forte de uma oratória muito positiva e sempre você trilhou um perfil de autoridade. Você é um tipo de pessoa que passa, né? Tem essa coisa nata sua, você tem isso. E eu acho que isso aí acabou abrindo caminho para uma quantidade enorme de mulheres que te viram desse modo e que pensaram, eu também quero. Talvez eu também possa. Eu também tenho esse sonho. Como é para você, hoje, ser referência de tantas mulheres que você foi pioneira praticamente, né? Tantas mulheres agora participando ativamente da política, você sendo, de repente, uma referência para todas elas e, claro, salvo críticas, porque críticas sempre acontecem, né? Mas você foi desbravadora num caminho para toda esse contingente feminino que está aí agora. Como é que você vê isso? Talvez você seja a maior referência de mulher política em Búzios. Eu me sinto honrada, né? E a gente tem também as mulheres que foram, que fizeram a composição do Legislativo logo na primeira legislatura, né? Miúda, Maria Alice, que deixaram também o legado de luta, de resistência, né? Da história. E quando eu cheguei na Câmara e eu vi a foto delas, e eu disse, uau, nós já tivemos 2 mulheres na Câmara. E passamos aí um hiato sem essa representatividade. E quando eu estive na Câmara, aliás, um pouquinho antes, quando eu fiz a faculdade, não eram muitas mulheres da minha família que tinham feito a faculdade. Quando eu cheguei na Câmara e comecei a legislar e a trabalhar, a estar mais atuante dentro dos bairros, conversando com os segmentos, eu percebi que muitas, começando da minha família, das meninas, né, de gerações agora mais recentes, elas começaram a também fazer faculdade, começaram a também estudar. Então, hoje a gente tem doutoras, a gente tem advogadas, a gente tem farmacêuticas, nós temos enfermeiras, professoras, diversas profissionais, e também os homens, mas eu digo ainda que as mulheres num percentual maior. E isso para mim é de grande orgulho, porque hoje são meninas, mulheres, que já estão ocupando espaços importantes, né, na cidade, ou na procuradoria, ou na saúde, ou na educação, e que deixam essa construção também, porque hoje a gente tem um profissional dentro dos setores que saibam processos, o setor, abrir um processo, isso ainda é um déficit. Eu digo isso porque eu estive na assistência social e eu vi como um déficit, né? E zê-las como profissionais que estão ocupando esses espaços e que ainda nós precisamos, né? O executivo precisa ir muito de profissionais técnicos, é fantástico para mim. E não só isso, a gente, eu digo na área das profissionais que fizeram graduação,
mas eu vejo a resistência também de mulheres que começaram a ocupar um espaço falando da sua tradição e da cultura, como as marisqueiras, como as caiçaras, que começaram a se organizar, e a gente tinha a Somunear na época. Eu deixo aqui um grande abraço para Maria Augusta, para a Cirlei, que eu digo para elas que eu aprendi muito com elas. Porque quando eu cheguei no Legislativo, a Somunear já existia. E a partir dessa trajetória, nós vimos outros grupos se reunindo, se fortalecendo, né? Falando da resistência, também se formando para ajudar na continuidade da construção dessa história, dessa tradição. Então, isso é de uma grande honra para mim. Eu percebo muito essa movimentação, e até agora, com pré-candidatas no Legislativo. Muito bacana. Aliás, quando a gente começou o hashtag Juntas por Búzios, a proposta foi essa. Nós vamos entrar nós vamos cair nessa pegadinha de sermos uma risal da outra, como aconteceu comigo na Câmara, nada agradável. Nessa competitividade extremamente ruim, quando eu digo ruim, desnecessária, quando são ataques à família, são ataques à sua moral, são ataques a você, totalmente desnecessário. Então, vamos construir o que eu puder ajudar pela experiência que eu tive. A gente quer contribuir para que todas cheguem lá. Essa história de cota, ou a lei de cotas, ela é heterogênero. Então, quem sabe um dia a gente chegue nesse patamar de ter um partido totalmente feminino. Quando a gente tem o maior número de mulheres no partido, a gente tem que também preservar a cota de gênero. Então, o homem teria que ocupar os 30%. É isso mesmo. Então, quem sabe a gente uma hora chegue lá, mas hoje elas entrando, muitas ainda entram como eu entrei, pelo convite de cotas, sem saber como que acontece nos bastidores, sem saber como que é essa questão do fundo partidário. Então, eu digo, olha, gente, o que eu puder contribuir nessa formação de vocês, ou nesse primeiro passo que vocês estão dando, eu estou aqui. Acho que a gente pode trilhar uma história linda de mulheres que ajudam outras mulheres. E quando, falando um pouco da Câmara, a gente brigou muito na época para termos aqui um CEAM, que é esse centro especializado de atendimento à mulher vítima. Quando eu entrei em 2009 não tinha, e aí em 2014 nós fizemos o CEAM, pela Secretaria de Desenvolvimento. Se eu não me engano, 2013. Mas em 2015 fechou. Então hoje, termos a Secretaria da Mulher com o CEAM de volta, com a Patrulha Maria da Penha, então são conquistas, que nós começamos a ter novamente, mas de uma história de luta lá de trás. A gente começou lá atrás. E não digo que começou pela Joyce, não. Começou pela Somunear, começou pela AMAB, Associação de Mulheres. A Associação de Mulheres tem 30 anos. Sim. Enquanto Búzios tem 29 anos de emancipação político-administrativa, a AMAB tem 30. Essas mulheres já começaram uma história de luta lá atrás, que eu passei a conhecer depois que entrei para a legislatura. Mas hoje a gente começa a ver as pessoas com mais acesso à informação pelas redes sociais. Hoje muita gente tem um telefone, tem lá a sua mídia no Instagram, então ela tem acesso à informação, ela consegue dizer que a gente tem uma Secretaria da Mulher, que a gente tem uma Secretaria de Desenvolvimento Social, que, por exemplo, tem o programa do universitário, que atende o universitário com uma ajuda de custo, que a gente tem o transporte universitário, que a gente tem o Gera Búzios, que é um programa de transferência de renda, e que, como prioridade, abrange a mulher chefe de família, a mulher quilombola. Então, ele consegue ter acesso, que hoje tem uma Casa da Juventude, que para nós é o maior orgulho. As oficinas que estão acontecendo lá, DJ, maquiagem,
de grafite, roda cultural, e como tem jovens que estão chegando. Então, são jovens que já vão começar a vivenciar essa política mais de perto. E isso vai deixar para eles um grande legado, porque são eles que vão ocupar os nossos espaços amanhã. Aliás, é isso que a gente espera, que nós possamos deixar, né, uma história, né, de resistência, e que meninas ou meninos, pretos ou brancos, ocupem esses lugares, porque mais tarde a gente não vai estar mais ali, mas a gente precisa de homens e mulheres que continuem essa história, continuem a tecer, né, essa história da nossa cidade. Joyce, anos no Legislativo como vereadora e presidente da Câmara, e depois secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, trabalhando na assistência social. Como foi essa transição de legislativo para o executivo? Porque agora você está pré-candidata a vereadora. Então, eu imagino que a sua experiência nessa transição tenha sido de uma riqueza de conteúdo, porque estar dentro do outro lado, vivendo como você vive intensamente a sua função, como isso foi para você? Como está sendo isso para você? Foi incrível, Kátia. Realmente foi muito bom para a minha experiência, para que eu aprendesse um pouco mais. E eu digo que todo vereador deveria ter um dia a experiência de estar no executivo, para ver como é que isso funciona. Porque quando nós estamos na Câmara, a gente cria leis, né? A gente fiscaliza a execução, fiscaliza o orçamento da execução dessa política pública. E quando você está na máquina, você vê como ainda é burocrático, né? Como as coisas, né, ainda são lentas, né? Hoje, durante muito tempo, ainda há uma luta para que pelo menos as maiores secretarias, que eu digo maiores em orçamento também, que elas consigam ter uma gestão plena. De que forma? O que é uma gestão plena? É que elas possam fazer a sua própria licitação, elas terem a sua própria procuradoria, o seu próprio departamento de licitação. E por uma cidade pequena, ainda não é fácil. Todo esse processo acontece dentro da prefeitura. Então, a prefeitura, procuradoria, controladoria, departamento licitatório, são para todas as secretarias. Então, você imagina, todas as secretarias têm que passar e esperar para que esses setores, que às vezes são de 10, de 6 pessoas, possam também transitar e executar para que no dia seja o dia da licitação. Então, é muito lento, né? Não é dentro do esperado. E quando a gente também vê que você depende de um orçamento de prestador para você abrir um processo, que às vezes o processo fica lá parado 3 meses, porque se lança dentro do cadastro das empresas que tem o cadastro na prefeitura, para que elas façam, tem um certame para acontecer, para que elas também enviem orçamentos. E não enviam. Você ficar esperando 3 meses uma cotação para você dar o pontapé na abertura de um processo. Aí a gente para e pensa, caramba, poxa, eu pensei que fosse mais rápido, né? E é extremamente burocrático nesse sentido. Quando a gente também vê a fiscalização, mas a gente sabe que são pessoas que já viram como é que acontece. Então, chega na prefeitura, ou chega em departamentos em diversos setores, e vê que a estrutura não está ok, não chegou. Então, às vezes, é uma empresa da prefeitura para fazer a estrutura, a reforma de todos os prédios de toda a prefeitura. Então, a gente fica esperando para que essa manutenção aconteça. E é uma empresa de manutenção para fazer a manutenção em todos os prédios. Então, tem uma certa agonia nisso. Mas a gente aprende bastante. Aprende no sentido de que a gente tem que dar as mãos para ter a vontade política para fazer acontecer. Para que realmente a gente veja a coisa acontecer.
Que não é só tacar pedra. A gente, quando está do outro lado, a gente vê que a gente tem que somar esforços para que a gente consiga a execução daquele programa ou a compra de um prédio para sair do aluguel. Eu parabenizo o Alexandre Martins porque são diversos prédios que foram comprados, né, desapropriados para que hoje não se tenha o aluguel. E a Câmara Municipal. Sim. A própria Câmara Municipal, que ela está alugada durante anos ali no Centro Comercial Porto Belo, né, que todo mundo dizia, sempre fala, é o prédio do pai do prefeito, né? E foi justamente com o Alexandre o uso desse espaço público para dar o pontapé inicial na construção da Câmara que está aí para acontecer. Então, isso é um legado importante. Eu digo que é realmente dando as mãos para que a gente veja a evolução, né, daquilo que a gente tem lutado durante anos na Câmara de Vereadores. A própria Lagoa de Jeribá. Kátia, se eu te disser quantas indicações eu botei na Câmara para que a Lagoa de Jeribá fosse esse espaço de revitalizado, né, com ciclovia, com quiosque, um local para entretenimento, para as famílias curtirem o Pôr do Sol. E hoje está aí, está para acontecer essa obra maravilhosa. Então, ainda é a passos lentos, mas eu posso dizer que eu afirmo que tive a grata satisfação de participar dessa gestão, porque eu também vi muitas coisas acontecendo. Então, é uma coisa que eu aprendi com o Genilson, na Câmara de Vereadores, enquanto ele estava vereador. Um grande abraço do meu amigo Genilson. Ninguém é bom demais que não mereça uma crítica, e ninguém é ruim demais que não mereça um elogio. Mas todo mundo deixa uma contribuição. É isso aí. Né? Eu tenho uma pergunta, mas eu vou fazer aqui antes uma observação, porque você falou dos prédios públicos, né? E a Rasa foi contemplada com muitas sedes de secretaria, inclusive a secretaria que você estava à frente, a gestão da secretaria. Qual foi o impacto para você, como secretária, a mudança da secretaria, tirar a secretaria sede do centro e trazer para a Rasa? Qual foi o impacto social que você viu nisso? A secretaria do centro da cidade, ela não era muito acessada. Então, com exceção do trabalho e renda, né, da coordenadoria e do trabalho e renda, que as pessoas se reportavam muito para lá, os outros serviços eles não eram muito acessados porque se tem os equipamentos nos bairros. E ainda eu digo que são poucos equipamentos, que precisa ter uma expansão ainda. Equipamento do CRAS da Sem Braças, do CRAS que nós inauguramos em José Gonçalves, e o CRAS Rasa. Então, o CRAS de Sem Braças, por exemplo, ele traz, né, um recorte grande dos outros bairros. O ideal seria ter um CRAS, pelo menos em Manguinhos, para que a gente conseguisse que as famílias tivessem um acesso, Tartarugas, Ilacaranga. Mas o maior impacto social de acesso ainda é no bairro Rasa, ainda é no bairro de, por exemplo, Bahia Formosa, que acessa José Gonçalves, e que para ir para o centro é muito longe. Então, a gente quer realmente fazer com que as pessoas elas consigam acessar o mais próximo possível das suas casas, porque tem esse impacto financeiro, do recurso, do tempo do também, transporte, né, do tempo e tal. Então, hoje, o acesso é bem maior na Rasa. É maior, né? É bem maior na Rasa. O trabalho e renda, a gente ainda deixou, né, durante a minha permanência, um polo ali no centro, na Praça Santos Dumont, e o outro na Rasa. Então, no trabalho e renda no centro ainda é muito acessado. E a gente procura também facilitar a vida, né, do nosso morador, que é deixando o telefone do WhatsApp, da secretaria, da coordenadoria de trabalho e renda, para que a pessoa possa enviar o currículo para esse WhatsApp. Agora, quando a pessoa precisa de uma ajuda com o seguro, como dar entrada no seguro-desemprego, porque hoje tudo é via internet, são nos sites, como fazer a carteira de trabalho digital,
esses setores dos polos estão ali para ajudar, né, o trabalhador, que chega lá pedindo essa ajuda mesmo dentro do site da internet. Então, o pessoal os ajuda nisso. Então, o impacto foi muito grande, foi muito positivo. E também essa ideia de nós facilitarmos a vida, né, do morador da Rasa. Porque eu vou te dizer, Kátia, antigamente a gente fazia o trajeto Manguinhos Rasa em 15 minutos. Hoje você leva de 30 a 40, no mínimo. No mínimo. Então, facilitar isso com a vinda desses equipamentos para a Rasa, a Secretaria de Desenvolvimento Social, a Casa da Mulher Buziana, a Secretaria de Educação, que é com o prédio Trótrio. Aliás, são 2 prédios que foram encontrados. Secretaria de Educação é um prédio Trótrio, a Casa da Mulher é um prédio Trótrio, a Secretaria de Segurança Pública, né, que já está ali, e agora também a Policlínica da Rasa. Isso foi um ganho enorme para a Rasa. Policlínica, as pessoas não precisam sair daqui para fazer as suas consultas especializadas na Policlínica de Manguinhos. É verdade. Então, isso foi um ganho, mercado uma descentralização dos equipamentos, né? Exatamente, exatamente. Facilita muito a vida do morador. A logística, o Até distanciamento. Búzios, vamos falar da parte da península, né? Não a parte continental, a parte da península funciona quase que como se fosse uma ilha. Sim. Uma ilha não tem o problema que Búzios tem, porque a ilha está com lotação esgotada. Não vai mais avião, não vai mais barco, acabou. Entendeu? Exato. Só que aqui não. Aqui a gente tem uma geografia belíssima, privilegiada, mas muito restrita. Tem montanhas, tem áreas de preservação, tem as praias, tem as lagoas. E aí acaba que não comporta toda a fama, né, que Búzios tem. Inclusive, isso tem sido um problema grave no turismo. Eu estava acompanhando Barcelona, os turistas estão sendo atacados pela população com mangueiras de água, jatos de água. Está uma evasão, a população já está retirando. O Japão anunciou que agora se percebe que a pessoa turista, o cardápio é cobrado, tudo que é consumido no Japão, 4 vezes mais o valor. E Veneza também está com problemas graves quanto a isso. Então, tem vários lugares que estão nesse circuito. Mas isso aí é uma outra história. Eu estou aqui me lembrando de um fato que aconteceu com você e eu presenciei. Vamos falar da política agora, né? A gente vem aí de uma dança das cadeiras violenta. O pessoal fazia um calendário, né? Segunda, quarta e sexta é um, terça e quinta e sábado é outro, domingo é Joyce. Na minha rua era isso. Nossa. Até você entrava na folhinha lá do estudo de caso, né? E você até realizou um fórum, né, com o Manuel Peixinho, um fórum sobre instabilidade política, que foi tremendo no Hotel Pérola, né? E lotou, todo mundo querendo se inteirar daquilo. Mas aconteceu um fato inusitado, que quando eu conto para as pessoas que não conhecem a política buziana, todo mundo fica assim, mas o que é isso? Que foi no dia da sessão solene que você estava presidindo no Yacht Club, aliás, de uma tempestade, um vento, uma chuva, muito começou forte. Ali, já o negócio já começou, todo mundo com guarda-chuva nas costas, a ventania, enfim. Quando começou a solenidade, tiveram vários pormenores ali nos bastidores, que não vem ao caso, mas logo que teve abertura, veio a notícia que houve a troca do prefeito. E aí eu estava bem diante e eu vi as pessoas na mesa, os vereadores, o prefeito que estava do seu lado, todo mundo ir minguando, e todo mundo com o celular, querendo saber o que estava acontecendo. E você manteve a sua postura,
você manteve o seu discurso, você manteve a sua calma, você manteve a condução, porque ali, se você não tivesse tido uma postura firme realmente de presidente, uma autoridade, a festa poderia ter sido muito comprometida, e você segurou essa onda. Diante dessa sua firmeza, né, da sua postura, como você vê a política de Búzios hoje, diante de tudo que a gente já passou, inclusive com suplementar, como está hoje, depois de toda essa sua experiência de 16 anos, de tudo... É trágico, né? Mas a gente acaba rindo, porque no final é uma história que eu acho que no Brasil inteiro não tem similar a história política buziana. Eu tô rindo porque, assim, eu digo, quando eu pensei que ia navegar em águas tranquilas... Porque a gente pegou uma Câmara conturbada, né? Sim. Existia um período de 2016 a 2020 Joyce, muito conturbado. Eu tenho gravações com a nossa TV Búzios, né? Que são antológicas, de barracos homéricos. Total, total. E aí, eu digo, eu nunca vivi um ambiente tão hostil. Muito. Tão hostil quanto foi essa legislatura de 2016 a 2020. Porque nas duas legislaturas anteriores, a gente, embora tivesse posicionamentos, quem estava na situação, quem estava na oposição, mas havia muito respeito. Respeito um pelo outro. Mesmo na tribuna, não tínhamos ofensas, né? Tão baixas, de atacar pessoas da família, né, falar da sua índole. Nós não tínhamos isso. E quando chegávamos, né, cada um no seu gabinete, quando tínhamos as reuniões, né, dos vereadores, era com muito respeito, né, muito carinho um pelo outro. Até hoje a gente carrega essas amizades. Sim. Eu tenho uma profunda amizade, gosto de todos eles. A gente... lembra das histórias ou das viagens que a gente fazia, indo a Alerj ou indo em outros estados para conhecer alguma coisa da política, para poder trazer para Búzios. Então era sempre com muito respeito. E quando eu pensei em caminhar, navegar em águas tranquilas, é porque entrou o Sudoeste, entrou uma eleição suplementar. Então, quer dizer, 2019... e 2019 a gente vivenciou toda aquela troca, né? Como você já narrou aí. Até muito eu bem. Fiz parte lá no gabinete da comunicação, a gente não sabia, pegava material, saía, ficava esperando para ver se entrava, se saía. E olha o atraso, olha a instabilidade, né, de tudo, política, econômica, turística, que a gente vivenciou em 2019. Né, porque foram 11 vezes e 11 equipes trocadas. O serviço da assistência, por exemplo, quando a gente assumiu 2021, estava todo defasado, não digo defasado, mas desmontado, essa é a palavra. Teve um desmonte de profissionais, desmonte de tudo, dos equipamentos. Comprometido, né? Tudo comprometido, porque para que você começar um processo se amanhã você não saberia se o secretário ainda estaria ali? Foram 3 trocas de secretários também, da assistência social. Então, chegamos em 2021 com desmonte, chegamos em 2021 com desânimo e um descrédito total dos profissionais, né, profissionais concursados ou aqueles que estavam, né, trabalhando, descrédito total de que alguma coisa ia dar certo, de que o serviço ia ser contínuo, por causa do que nós vivenciamos em 2019. Aí, em 2020, entrou a pandemia, piorou tudo ainda, porque ficou tudo fechado, né? E só em 2021, quando nós entramos, é que a gente começou primeiro a colocar a casa em ordem. Então, a gente teve que fazer um processo seletivo para colocar a casa em ordem. Aí você me pergunta, e hoje, Joyce? E hoje, como é que você vê? Hoje a gente teve uma suplementar, que a gente ouvia dizer que ia acontecer, e aconteceu,
E desaconteceu, e agora a gente está com 3 nomes, pelo menos 3 nomes de pré-candidatos para prefeito, né? E a gente vai ver como é que vai ficar isso, né? Se continuam os 3 nomes ou se vai haver uma junção. Eu lembro que na de 2020 o inesperado aconteceu, né? Todo mundo se uniu, né? No nome do Leandro, todo mundo se uniu e polarizou, porque ficaram 2 nomes. E foi acirrado, né? E foi acirrado, uma diferença não tão grande, foi 1.450 votos, né, para o Alexandre, não tão grande assim, foi muito acirrado. E esse ano a gente não sabe o que vai dar. A tendência, na minha opinião, é polarizar sempre. Polarizar novamente, né? Eu acredito, de fora, né? E não vai ser fácil. Se isso acontece, não vai ser fácil novamente. Porque diferentemente da Câmara, quando eu ia cobrir lá as matérias, o clima esquentava tanto que a gente, até jornalista, repórter, equipe técnica, muitas vezes até entrava no calor das discussões. Então, ficava uma situação... E agora, ainda está tudo muito morno. A Câmara está morna, também tem uma situação ali muito complicada com a presidência, né? A situação do presidente da Câmara, que ficou 4 anos, também é uma situação atípica, né? Totalmente. Porque na sua gestão a gente teve Cacalho no primeiro biênio e você no segundo biênio. E eram posições diferentes, ou seja, saudável, democraticamente saudável, né? E agora a gente teve uma prevalência, né, do presidente da Câmara durante 4 anos. Então ficou muito amarrado e logo ele ainda veio como prefeito interino e ainda teve uma dissensão e aí a gente não sabe o que vai acontecer aí pela frente, mas que já está prestes também que defina, né? Porque a gente já está em vias de definição, de fato mesmo. Joyce, agora vamos falar de um assunto aqui delicado. Final de ano, você presidente da Câmara, no auge, estava mandando super bem, eu estava te acompanhando, ia para cá, para lá, jornal, a gente ainda tinha, né? O apoio do jornal, do Búzios Brasil, então era uma beleza. E, de repente, um dia, eu estava até no gabinete com você, e você se levantou e falou, nossa, eu estou meio tonta. Ai, Cátia, acho que eu estou vendo duplo. E dali você saiu para fazer acho que uma tomografia, uma ressonância, e aí veio o baque, né? Veio o baque no auge do auge que você vinha voando. Como você enfrentou todo esse processo e aonde você encontrou forças para você dar a volta por cima e, mais uma vez, ser exemplo e ser referência para todos nós? Foi algo realmente que eu não esperava, né? Ninguém espera passar por uma situação dessas. Que eu descobri em novembro esse tumor, né? Eu estava com um tumor próximo ao meu cerebelo. E uns 2 meses antes, eu estava tendo essa perda de equilíbrio. Então, teve um dia que, fazendo aula de jump na academia, eu achei que eu ia cair. Dirigindo, eu cheguei a virar, né, abruptamente os volantes do carro, porque eu achei que eu estava caindo. E eu falei, tem alguma coisa errada. Eu comecei a fazer um tratamento achando que fosse labirintite, porque meu marido tinha esses sintomas, ele passava por isso, então eu tomei até o comprimido que ele tomava, me automedicando, né? Que a gente faz erradamente. E aí, na véspera de uma viagem que eu ia fazer para São Paulo, era um encontro que eu fazia todo ano de mulheres, né, pela igreja, e eu senti uma dor muito forte, não forte, mas contínua, atrás na nuca,
E eu teria amanhecer, sei lá, me leva de manhã cedo no hospital para eu ver o que é, porque eu vou viajar à noite. A gente ia sair meia-noite para São Paulo, que a gente fazia mesmo em excursão, em ônibus, e era muito gostoso. E quando eu cheguei no hospital, a doutora fez uma tomografia e viu uma mancha. E aí ela me chamou e disse assim: Joyce, está parecendo ser um tumor, mas você precisa ver isso ambulatorialmente, fazer uma ressonância, e para você ver mais a fundo do que se trata, pode ser benigno. E aí eu falei: poxa, doutora, mas me dá um sossega-leão, porque eu quero ir para São Paulo, eu vou viajar essa madrugada. Não falei nem para minha líder de Carazana, que era Elisângela Albino, esposa do pastor Marcelo. Um beijo para Elisângela, uma querida, toda a sua família. E aí eu não falei para ela dessa gravidade, senão acho que ela não ia deixar eu ir. Tomei o sossega-leão e fui receber minha bênção lá. Voltei e comecei o tratamento ambulatorial. Então eu fiz a ressonância, e como meu pai se tratava e se trata até hoje no Hospital Federal de Ipanema, nós conhecemos alguns diretores lá, hoje já estão até aposentados, mas um diretor nos apresentou ao outro, ao diretor de cirurgias neurológicas, né? E aí ele viu o meu exame e falou assim: não, isso aqui é operatório, você tem como vir para cá? Eu falei assim: vou. E aí quando eu estive lá, ele disse: isso aqui dá para a gente fazer cirurgia, a gente se prepara com os exames, com risco cirúrgico. Eu falei: doutor, dá para me operar antes do Natal? Porque eu quero passar o Natal em casa. E aí ele falou: dá. Me levei os exames, me internei em 13 de dezembro, achando que nós iríamos fazer a cirurgia no dia seguinte. E aí a cirurgia só aconteceu 6 dias depois, porque o profissional que ia manusear, né, a câmera para dar precisão ao neurocirurgião, ele tinha, né, ficado doente, tinha que esperar eles voltar. E nisso eu fiquei 6 dias lá esperando esse técnico voltar. E quando fiz a cirurgia, de fato, vim para casa, mas eu muito arteira, Kátia, achando que era mais uma cirurgia, que ia ser tranquilo, com uma cicatriz grande na cabeça. Fiz árvore de Natal, ajudei a fazer ceia de Natal, tudo, que loucura, né? E aí já no dia 26 de dezembro, passei a ceia em casa, mas começou a dar infecção, saía um líquido por trás na cicatriz, que eu colocava a toalha de rosto atrás e a toalha ficava ensopada com o líquido que saía pela cicatriz. E aí, se você me perguntar o que aconteceu do dia 26 ao dia 31 de dezembro de 2019, eu não lembro de nada. Um médico amigo da família estava de férias já em Búzios. Meu pai pediu para que ele subisse, fosse à minha casa, e quando ele chegou lá, ele disse assim: nossa, Joyce, tem que sair daqui hoje, porque se ela não for hoje, a vida dela está em risco. Meu olho já estava perdido, tinha uma enfermeira que cuidava de mim, que eu nem sabia, né, da existência dela nesse período, que ela estava comigo me dando banho, me dando comida, e eu não lembro desse período de nada. E aí passei novamente do dia 31 para 1º, mais 12 horas de cirurgia. Então, estava todo mundo, a família toda apreensiva novamente, né, por eu ter que passar, e eu desenvolvi uma infecção de meningite nessa cirurgia, porque são comuns em cirurgias neurológicas, então eu desenvolvi. Então, eu saí da primeira, do tumor, saí da infecção de meningite na segunda. Então, eu digo que foi um grande milagre. Forças, primeiramente Deus. Né? Deus foi quem, o tempo todo, né, esteve comigo, me ajudando, e a família. Eu costumo dizer para você que quando a gente anda com Ele, a gente não fica desenganado. Quando a gente anda com Deus, Deus ele tem as suas formas de trabalhar. E são processos que nós não somos livrados dos processos. Os processos são importantes na nossa vida, para crescimento.
E eu digo que esse foi um processo que fez com que eu crescesse bastante, né? Eu dizia assim, Senhor, me ensina a ser uma mulher de fé. Eu quero ser uma mulher de fé. E quando eu passei por isso, eu vivi literalmente o que o rei Zedequias, que está lá em Reis, na Bíblia, Zizeu, o profeta subiu à casa dele, o profeta Natã foi para o palácio, porque Deus mandou dizer, olha, você vai morrer. Ele desenvolveu uma enfermidade que era para a morte. Você vai morrer. Se prepara que você vai morrer. E ele virou a cara para a parede e chorou muito. E se colocou muito para Deus. E antes que o profeta fosse embora, já tinha descido, Deus mandou eles voltar. Zalá volta, diz que eles vai ser acrescentado mais tantos anos. Mas põe a tua casa em ordem. Então, durante 30 dias que eu fiquei de cara para a parede, porque essa era literalmente a posição que eu tinha que ficar, eu tinha um dreno que passava nas minhas costas e que colhia todos os dias, aquele líquido que saía, colhia 200 ml naquele dreno. E eu fiquei com a cara para a parede nessa mesma posição durante 30 dias. Então, eu só falava para Deus, eu quero mais uma oportunidade de poder ver os meus filhos crescerem, né, de estar com a minha família. E o que quando a gente está lá, a gente dá valor às mínimas coisas. É o cheiro da chuva, é o cheiro do mar, né, da maresia, dizer o sol. É o latido do cachorro. É o latido, são tudo, as mínimas coisas. Então eu glorifico muito a Deus por essa oportunidade. Passei esse processo e um grande milagre aconteceu dentro daquela enfermaria de hospital. Acho que isso é mais um podcast. É verdade. Contado o testemunho do milagre que eu vivenciei com mais 3 mulheres que estavam comigo e uma realmente eu acompanhei saiu o culto curada. de ação de graças que você deu o seu testemunho, né? E lá no Hotel Atlântico, logo que você retornou, né? Ainda estava bem debilitada, tudo, mas eu e Matheus fomos e Felipe não estava aqui nessa época. Mas é uma história. Eu digo que você tem unção de vitória. Eu sempre falo isso para você, unção vitoriosa sobre a sua vida. E, bom, vamos passar agora, vamos falar de outros assuntos. E conversaria, a gente recebeu aqui Memória Oral, a gente recebeu Fernandinha, né? Beijos enormes para Fernandinha. Beijo, Fernanda, uma grande amiga. Recebemos Carlos também, Carlos Vermelho veio aqui falar da conversaria. E a sua família foi a primeira contemplada com as pesquisas da árvore genealógica do Carlos, né? Como foi isso? E como você vê esse trabalho? A gente já fez um podcast aqui que você, recebeu o pessoal todo. Como é essa conversaria para você? Nossa, ela veio como a realização de um sonho. Porque quando eu entrei, que eu me descobri quilombola, porque até então eu não sabia, né? E aí foi através da Sumunear, as meninas, eu lembro que lá ainda, quando era Beija-Flor, né? Instituto no INES, era a Fundação Bem-TV. Bem-TV. Falei isso errado aqui. Bem-TV. Ainda era Bem-TV. Então, eu conheci a Sumunear lá e a gente começou a falar da história e me descobri quilombola, né? Da Baía Formosa. Vi ali, comecei a ver muitos nomes do meu tataravô, que era o Antunes Fernandes. E aí eu comecei, eu descobri a minha história, um pouco mais da minha história, um outro lado dela, com 35 anos de idade. E aí eu pensei, a gente tem que passar isso para as novas gerações, porque eu só descobri com 35. Precisamos passar isso para as novas gerações. Então era um sonho, essa construção dessa árvore genealógica, contando a nossa história. E quando isso começou o ano passado, que Carlos Vermelho protagonizou, lançou isso no município, eu falei, foi de um ganho. Hoje isso só está aumentando, né? Essa conversaria. Então, sucesso essa conversaria, né? Começou agregando pela história da minha família, ali na Praça da Serradura, os Antunes Fernandes. Eu fiquei, gente, quando ele mostrou aquela árvore genealógica, eu fiquei maravilhada. Tirei uma foto dela,
e coisas assim que a gente nem desconfiava, não sabia, né, a procedência. Então, contar isso para mim foi um ganho. E como tem sido a trajetória dele contando a história de outras famílias. Isso tem sido fantástico. Eu acho que nós temos que ter o mais rápido possível. A gente já tem uma memória, um acervo oral, né, da memória e do som, começado por Fernandinha e Nenel, que também é fantástico. A gente tem que ter um local agora para armazenar tudo isso. Exatamente. A gente precisa de um local. É um tesouro municipal do município. É um tesouro. Que tenhamos o nosso museu, né? Tão sonhado, tão esperado, um espaço para que a gente tenha lá essa nossa história. Então, eu só tenho a parabenizar o Carlos, a Fernandinha, maravilhoso. Pelo trabalho maravilhoso, pela iniciativa que eles tomaram. Você é autora de várias leis, né? Então, a gente tem aí, hoje, inclusive, tem uma lei sua, de sua autoria, fazendo aniversário, que a gente vai deixar por último. Mas a gente tem aí, além das políticas públicas, que você, voltadas basicamente para a parte feminina, para as mulheres, né? Você tem aí diversas leis. Eu vou aqui citar algumas que eu acho que são bem relevantes agora, nesse momento. Uma é a Memória Oral Buziana, que foi um evento belíssimo no Cine Bardot, super emocionante, acolhedor, muito lindo, as pessoas ficaram impactadas ali. Eu assisti assim, nossa, muito bacana. Aí tem a história dos pescadores também, né? O cadastramento do pescador profissional artesanal, que também é fantástica, uma lei fantástica desse cadastramento. Tem a questão que o meu xodó, é o Festival da Sardinha. Eu elogio, acho que eu sou a pessoa que mais... Olha, você sabe que eu não como sardinha? Não come? Ah, você não sabe o que você está perdendo. Todo mundo fala isso para mim. Inclusive meus filhos. É bom demais. Eu nunca provei. E aí, com limão? Só tem uma vez que eu comi sardinha, que foi no primeiro Festival da Sardinha. No primeiro. Aquele que foi bem raiz, que foi ali na SEB, tudo meio assim, improvisado, mas que foi um charme aquilo ali. Lotou de buziano. E Emanuel estava comigo, eu fui fazer a matéria, e Emanuel, Kátia, prova, e eu comi um quibe de sardinha, um bolinho de sardinha, e eu achei maravilhoso. Foi a única vez que eu comi. Esses anos todos em Búzios, perdeu, né? Foi comer na primeira edição do Seixisal. E eu vou te falar, porque nas outras sempre estou trabalhando também, então acaba que passa batido. Mas, na minha opinião, isso eu posso falar aqui, porque eu falo para todo mundo, é o festival mais bonito da cidade. Porque é um festival que é buziano. Porque o festival gastronômico já perdeu muito a identidade inicial dele, é aberto para turista, ninguém se encontra, a gente nem consegue andar, não consegue ver as pessoas. Nos ossos até que está uma coisa que ficou mais reservado. Mas os outros festivais todos, a gente perdeu muito. A gente, que eu digo cidade, né, morador, perdeu muito. E o Festival da Sardinha, não. Ele ainda conserva esse aspecto pitoresco, né, da tradição buziana. E, então, parabéns aí, porque eu sou fã desse festival. É muito bom, gente. E a lei é sua, né? A inclusão do Festival da Sardinha no calendário de eventos foi uma iniciativa sua. Sim. A lei, na época, foi porque eu ia para Cabo Frio, ali na Praia do Siqueira, tinha o Festival do Camarão. Aí, aqui em Unamar, se tinha o festival também de peixes e frutos do mar. E eu falei assim, gente, nós precisamos ter um festival também nosso, com a nossa identidade. E aí eu lancei, eu trouxe, falei assim, por que não fazer o Festival da Sardinha? Que naquele momento ainda era muito respeitando a época do deceso, como tem que ser. Sim. Respeitando a época do deceso, em que está se liberado para pesca também, né? E aí eu, naquele momento, acho que foi em agosto, e agora mudou,
Mudou no período, se eu não me engano, agora é em setembro. Mas a ideia era ter um dia no calendário em que a gente trouxesse esse sextisal e que nós pudéssemos reunir as famílias, né, buzianas do pescador, da esposa do pescador, aqueles que, né, já fazem algum tipo de gastronomia. A gente já tinha, por exemplo, modestamente, mas elas faziam, né, dentro das suas histórias, daquilo que elas aprenderam das matriarcas, como as marisqueiras. Né? Elas não tinham nome ainda de marisqueiras na primeira edição, há 10 anos atrás, mas elas já se reuniam, né? Elas já tinham a culinária. Então começou a se fazer isso nesse sextisal. Era um momento para justamente ter essa confraternização. Os outros sextisais são sucesso, são sextisais para o turista, né? Esse sextisal ele traz mais essa coisa das famílias locais, das né? Raízes das mesmo, raízes da culinária, mesmo. das tradições, é muito bacana. E que possa atrair aqueles que vêm de cidades, né, vizinhas, claro, para conhecer, e como a gente vai para... Eles gostam de ver como a realidade, né, da história buziana. A pessoa, eu pelo menos sou apaixonada. E aí, no primeiro, quando você falou de uma maneira modesta, porque o pessoal da SEB, Pitalô e todo mundo, Renato, vocês vão fazer, não teve apoio nenhum, né, da prefeitura. E aconteceu, né? E aconteceu. Quer dizer, uma lei para que a prefeitura chegasse, desse, né, implementasse isso no calendário. Ao longo aí dos anos, e também com a cobrança, né, nossa, tem que fazer, a prefeitura tem que apoiar. E começou a ter esse apoio das barracas, né, com shows. Então, hoje tem shows acontecendo. É um charme. Tá um charme, tá muito gostoso. E a cada ano a proposta é essa. Né? Tá chegando. Já começando, eles estão começando a se organizar aí com o pessoal para poder fazer o degusto. Tem até a degustação dos pratos, menina. Esse ano eu vou participar, gente, esse ano eu vou provar tudo. Coisa boa demais. Eu quero ver se esse ano eu zoo. Joyce, a gente já está caminhando para o final e a gente tem uma lei importante que está fazendo aniversário hoje, 25 de julho, né? No dia que a gente está aqui gravando. E é uma lei que foi inspirada num movimento internacional. Você vai explicar para a gente. Mas é a Lei Municipal da Mulher Afro-Buziana. É uma lei que é uma bandeira, né? É mais do que uma lei, é uma bandeira das suas políticas públicas. Então, é uma lei acho que de 2009. 2009. Sancionada até pelo prefeito da época, acho que Mirinho, né? Sim. E então, fala um pouco dessa lei, o que te motivou a criar esse projeto de lei que foi sancionado e de lá para cá, como você vê o histórico de lá, de 2009 até agora, 2024? Sim. Quando eu cheguei em 2009, né, mais uma vez eu sou mulher. Eu lembro que a Adriana trouxe para mim, falou assim, Joyce, existe uma lei internacional que é da mulher latino, né, caribenha, e a gente poderia fazer a nossa lei municipal, mesmo que fosse no dia 25 de julho, mas que nós, né, tivéssemos esse compromisso e o poder público também, para a gente estar falando isso todo ano, porque uma coisa é o dia internacional e outra coisa é a gente trazer para um dia nacional em que a gente realmente discuta isso como forma da melhoria, né, sobre todos os aspectos, no direito à saúde, no trabalho, na diminuição das desigualdades, contra a violência, né, contra a questão do preconceito da cor. Né? Hoje a gente fala preta, somos mulheres pretas. Naquela época não se usava esse termo, né? Em 2009. Mas somos as mulheres pretas. E aí eu falei, nós fizemos o lançamento
no Hotel Rio Búzios, né, com a Sumunear. Foi muito marcante para mim. Acho que foi de 1º de Sato, meu primeiro engajamento com o segmento, né, não governamental, mas que trouxe para mim essa influência, né, e desse conhecimento. Então, nós lançamos essa lei. Hoje, eu vejo o marco, né, que ela deixa, porque não só hoje, mas naquela época a gente discutia e eu apresentava indicações para a gente ter o CEAM. Eu já falei aqui que a gente em 2009 não tinha. O CEAM foi aberto em 2013, quando Cláudia Carrilho esteve secretária, que era justamente para esse atendimento especializado à mulher vítima de violência. E aí, quando a gente olha agora para tudo isso que a gente tem, eu digo que isso é um marco. O ano passado, a Secretaria da Mulher também falou sobre isso, discutiu não só o dia 25, mas todo mês de julho como sendo o mês da mulher preta. Nós fizemos rodas de conversa pelos CRAs. Isso que eu ia perguntar, eu não sei se o Renato aqui na produção, se ele está com a arte dessa sua lei. Eu vou pedir para o Renato, se ele estiver com a arte, enquanto a gente está falando sobre ela, para jogar na tela. Sim. E para a gente acompanhar aqui. E aí a lei é justamente isso, que a Secretaria de Desenvolvimento, a lei fala da responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cultura. Na época a gente não tinha Secretaria da Mulher. Fazer as rodas de conversa, como está ali, chamar a atenção para o papel da mulher na sociedade atual, com palestras, abordando todos esses assuntos, a luta e o avanço da mulher no espaço da sociedade, a violência, jornada de trabalho, cidadania e desigualdade. A questão da violência, os números, né, e os índices mostram que hoje a mulher preta ainda é a que mais sofre o feminicídio, que mais sofre a violência doméstica. Então, é chamar a atenção para tudo isso, né, e ter, como a gente recebeu aqui a Jaque, uma rede de apoio a todas essas mulheres, né? A gente sabe que todas, tanto branca quanto negra, sofrem qualquer tipo de violência psicológica, física, mas o percentual maior ainda é de mulheres negras. Então, essa rede de apoio hoje funcionando traz essa sensação de proteção a essas mulheres, que elas vão poder denunciar, vão poder fazer o registro e saber que elas vão ser acolhidas, que elas vão ser atendidas. A Jaque, guarda municipal, quando esteve aqui, falando da questão da violência, ela disse que são mais de 700 medidas protetivas acompanhadas, que estão sendo acompanhadas. Então, essas rodas de conversa, né, são importantes para isso. Falar no CRAS, né, começando já para os pequenininhos, que estão lá fazendo as oficinas, nessas rodas de conversa durante o tema do mês que fala da lei, é importante, é a partir deles que a gente consegue mudar essa cultura, né? Essa cultura de violência que nós temos na cidade. Então, nós fizemos com as marisqueiras, foi lindo demais conhecer como elas exercem a atividade delas, e todas elas quilombolas, todas elas marisqueiras. Eu acho até que a gente tem um vídeo que a gente vai passar no final da nossa conversa. Aí é um vídeo bem bacana, produzido aí da equipe muito, muito, muito fera mesmo, vale a pena assistir. Aí Joyce passou esse vídeo aqui para a gente vai colocar aqui no final do programa também. Muito e bacana. Joyce, agora a gente vai caminhar para o encerramento, mas eu quero saber sobre os planos futuros. Vem aí já está, né, numa pré-candidatura, já está naquela agitação aí vai para cá, vai para lá, reunião, e a gente sabe como tá pegando fogo. Mas quais os seus planos, quais os projetos que você tem? Você vem com uma bagagem que eu volto a dizer,
que talvez hoje, eu não posso falar que eu tenho certeza, mas assim, sob a minha ótica, você é a mulher que carrega a maior bagagem política em Búzios atualmente. O que você vai fazer com essa bagagem? O que você vai fazer agora com a pré-candidatura e quais são os seus projetos futuros? Eu retorno, né, como pré-candidata, já estou pré-candidata a vereadora. É um desafio sempre, né? A cada eleição sempre é mais difícil, né? Na eleição passada, na retrasada, você podia fazer coligação, né? Proporcional, não só da majoritária, não só coligar o partido com o prefeito, mas você poderia fazer coligações com outros partidos para você unir e fazer um candidato, né, atingir a nominata, o coeficiente eleitoral para fazer um ou dois candidatos. Agora não, agora é cada partido, né, já da legislatura anterior, cada partido tem que ter, não tem mais coligação e ele fechado, né, fechado pelo número de candidatos. Na legislatura anterior, ainda se podia 14 candidatos. Nessa legislatura mudou, são o número de cadeiras na Câmara de Vereadores mais um. 9 mais um, 10. Então, se na outra a gente podia 14 candidatos, nessa a gente pode 10. E aí, ter esses 10 nomes, né, ou pessoas que queiram lançar, também ainda é uma dificuldade, né? A gente precisa sempre estar buscando pessoas que queiram ser pré-candidatas e atingir, continua tendo que atingir o coeficiente eleitoral para fazer pelo menos um primeiro. Então, você precisa continuar na margem aí, né, dos 2.500, 2.700 votos, depende do número de eleitores, né, do município. E essa luta, né, que a gente começa agora, essa correria, desde a formação da nominata, né, aí depois você tem a questão do fundo partidário, porque os pré-candidatos precisam ter condição e que fundo partidário não vem. É um grande engano. Eu nunca fiz campanha contando com o fundo partidário, porque realmente não chega. Na legislatura passada, o fundo partidário veio para cota para mulheres e para negros de R$2.000. O que um pré-candidato faz com R$2.000? Lógico que a gente tem a mídia social, que ajuda bastante, mas você tem um combustível, você tem uma pessoa ou outra que vai trabalhar com você, você tem a bandeira, você tem o seu cartão para entregar. Né? Então a gente sabe que é difícil, você tem que largar o emprego. Eu, quando vinha a primeira vez que eu estava trabalhando, eu tive que largar o meu emprego. Então, quantas pessoas não deixaram o seu emprego para poder ser pré-candidatos? Mas tem o sustento do dia a dia, tem a casa, né, para você cuidar. Mas a gente volta para esse desafio e eu costumo dizer assim, gente, na Câmara você lança projetos, você lança as indicações, mas você precisa do executivo para executar. A memória oral buziana, o Alan Câmara fez a execução. Eu achei o máximo, porque eu acho que se nós temos a lei, e por mais que é do vereador, não tem que ter essa vaidade. Né? A lei está aí, vamos executar. Eu tenho a lei da Semana Municipal do Turismo, que para mim é uma lei que tinha que ser trabalhada todos os anos na escola, tanto pela educação quanto pelo turismo. Porque quando a gente lançou a lei, e na época quem executou a lei foi César, que é o que a gente conhece como empresário César do Trolley, o tempo que ele ficou na Secretaria de Turismo, ele executou a lei. Márcio do Boom também executou a lei. E com o Márcio, naquela época, a gente viu que crianças da Baía Formosa nunca tinham vindo às praias. Nunca tinha ido à praia. Né, aqui de João Fernandes ou de Jeribá, não conhecia esses lugares. Então a proposta da lei era essa, era chegar na educação,
e fazer com que as crianças entendessem a importância da semana. Eu sou de uma época, não sei você, mas eu sou de uma época que os nossos pais falavam assim, pô, a cidade cheia mais uma vez. Eu não vejo a hora desse pessoal ir embora. Quando eu vim para Búzios, era isso mesmo. A gente não vê a hora dessa época chegar agora. Porque a gente entende que isso é que movimenta a economia. Por mais que os mercados estejam cheios, que a fila da farmácia, do mercado, do açougue, né, está cheia. Mas é isso que movimenta. É a cereja do bolo. A cereja, é a padaria, é o borracheiro, né, é o mecânico. Então a gente queria, que a proposta da lei é essa, para que as crianças crescessem com essa visão da importância desse movimento econômico nesse período e que tem que acontecer o ano inteiro. Então, a proposta era que elas tirassem disso momentos, né, ou com uma redação, ou com fotografias, ou com vídeo, e aqueles eleitos por eles, ganhadores, são os que sairiam para fazer passeio no hotel, para conhecer qual é a dinâmica do check-in, do check-out, da chegada e da saída de um turista, para visitar o restaurante, para visitar, né, os trechos, os pontos turísticos da cidade. E aí iam os ganhadores. Olha, isso foi fantástico, foi maravilhoso demais. Então, que essas leis elas sejam cumpridas. Então, o desafio é esse, é você ter a lei, mas a lei ser executada. Projetos bons serem executados. Como na época eu apresentei na Câmara uma indicação e dizia assim, poxa, só Búzios não tem, por exemplo, como tem Rio de Janeiro, o projeto Cegonha, para ajudar as mães que não têm condições, e tem mães que chegam no hospital para ganhar o bebê sem nada, para sair de lá, para a gente ter o programa que assista a essas mães, que é o projeto Colinho de Mãe, que é um benefício eventual. Então, a mãe que está inscrita no CRAS e que sai jus a esse direito e que é acompanhada pelo pré-natal, ela sai com o kit completo. Banheira, manta, toalha, 3 pacotes de fralda, 3 lenços umedecidos, sabonete, todo o conjunto Tagão, a bolsa para sair da maternidade, que hoje a gente vai ter logo, né, a inauguração de um centro materno, que está aí em fases de conclusão. Também é uma luta, né, da AMAB, de todas nós que somos protagonistas da nossa própria história. É uma luta que a gente está vendo se concluir, né, para esse desfecho. O centro materno vai ter 2 banheiras para nascimento pelo parto humanizado, para a mãe que quer ter o bebê com parto humanizado nascendo na água. Isso vai ser inédito, pelo menos no SUS, das cidades do estado do Rio de Janeiro. Posso até aqui me arriscar a dizer isso. Então, a gente deixa esse legado desse projeto, a gente deixa o legado do projeto do Gera Búzios, que é um projeto de moeda social, a princípio como um programa de transferência de renda, mas que o meu projeto é transformá-lo em moeda social, como é em Maricá, para que tudo gire nesse modelo, mas para ser moeda social, tem que ter um banco comunitário. Não adianta você dizer que lançou uma moeda sem um banco. Cabo Frio lançou Itajuru, mas não tem um banco. É preciso ter o banco comunitário, como tem Maricá, que é o Banco Mumbuca. Hoje já são 3 agências. Por quê? Porque o universitário ou o servidor que recebe ou ajuda de custo ou seu salário vai receber dentro do Mumbuca. Dentro do banco Mumbuca, ou o banco Gera Búzios. E como a gente não anda mais com cédula de papel, tudo é feito da transferência no Pix, a gente vai usar o nosso banco Gera Búzios. Muito bom. Então, essa é a proposta de um projeto futuro. A gente deixou o Unibúzios numa crescente, saímos de 534 alunos para 1.030 e poucos que nós temos agora, beneficiados com o programa, com o transporte do Gera. Então, são inúmeros programas. O casamento comunitário que aconteceu ontem, que durante a minha legislatura, 12 anos, eu fiz mais de 400 casamentos, mas cada um arcasa do jeito que podia, era por conta própria. E aí eu disse, por que não Búzios? Se a gente vê outros municípios do estado do Rio de Janeiro fazendo casamento comunitário.
e CIS pela secretaria. Então, ontem aconteceu a segunda edição. É uma festa da celebração da união, né, e do amor desses casais, que acabam, né, tendo surpresas, porque vai desde o passeio de escuna até a noite de núpcias, que é ofertada pelos empresários da cidade. Então, um grande abraço. Rio Búzios, que sempre nos ajuda com a noite de núpcias. Águas Claras, o querido Antônio Carlos, né? O Ângelo, presidente do Convention, que também sempre disponibiliza para esses casais. O Beach Resort, lá de Tucuns. Fora a Sara Bessa, que é uma amiga, parceira, entrou de cabeça nesse projeto e traz todos os profissionais do segmento para dar o penteado, a maquiagem para essas noivas que passam o dia lá. Trabalho lindo, fazendo isso, ganhando massagem, a maquiagem, o cabelo. Tivemos a secretaria teve parceria esse ano do vestido de noiva. Foram 3 vestidos de noiva que foram, né, sorteados, né? A Gil, que faz um trabalho excelente, também doa os buquês, e os demais ela faz com custo, com realmente um custo baixíssimo, para que essas noivas tenham um buquê lindo, aliança, o porta-aliança. Então, tudo é feito com muito carinho, nos mínimos detalhes. Então, assim, realmente, toda a secretaria, eu vi ontem, sabe, o trato nos mínimos detalhes de todos que ficaram lá, porque começa com uns 2, 3 dias antes até o dia acontecer. Então, 2, 3 dias antes que eles ficam lá, e hoje estão lá ajudando a desmontar, fazer tudo, a limpar. O Miguel Guerreiro, que cede o espaço, é um apoio. E essa parceria com o Miguel não é de hoje. Eu sou funcionária do Miguel, né? Durante anos, foi com o Miguel Guerreiro que eu consegui fazer minha faculdade de administração. Então, é um amigo e um pai que eu levo para a vida, independente de política, gente. Independente de política. Ele me ajudou na minha formação, no meu sonho, com o trabalho que eu tinha, que nem tinha política. Então, e que não só a mim, ajudou muitas pessoas, muitas outras pessoas. Então, ele é um grande parceiro também. E toda a secretaria, né? Hoje eles estão lá fazendo essa limpeza. Um grande abraço para a secretária Bruna Storni, para a Pamela Mônaco, Sábio, Giane, são guerreiros, né, que estão aí comigo já durante muitos anos e que têm feito um excelente, dado continuidade a esse trabalho. É muito bacana ver a sua equipe tão coesa ao longo de tantos anos. É uma equipe realmente que, desde que eu te conheço como política, né, uma equipe que está junto com você, que é fechada contigo. E isso é muito bom para a gente que está do lado de cá, para a gente ver isso no político, né? Esse entrosamento, essa fidelidade, isso aí é uma coisa que passa credibilidade para todo mundo. Joyce, a gente vai encerrar com o vídeo das Marisqueiras e o seu vídeo antes, quem é Joyce Costa, que foi como nós começamos aqui o podcast. Para a gente fechar, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa população que vem aí, vai começar a se preparar para a notícia política, para o momento, né, da eleição municipal, que, na minha opinião, é a eleição mais importante, porque tudo começa dentro da nossa casa. Se a gente não resolve a nossa casa, não adianta a gente querer chegar lá em cima, questionar lá em cima. Então, na minha opinião, é com o vereador que a gente encontra na rua, é com o prefeito que a gente cruza no trânsito, é com o vice-prefeito que a gente convida para ir na nossa casa. Então, a política caseira e doméstica é a verdadeira e boa política, na minha opinião. Então, deixa uma mensagem para os nossos eleitores. Sim, esse é um momento, de fato, como você falou, muito importante. São as escolhas que nós faremos para os próximos 4 anos, daqueles que nós queremos, né, no comando, na administração da cidade. Então, que todos nós possamos escolher com muito cuidado, com muita atenção,
estar atento às propostas, né? Ver se de fato as propostas são as propostas boas para a nossa cidade. Muito cuidado com as fake news, né, Kátia? Porque é um período que, nossa, a gente está vendo aí coisa que a gente nunca imaginou, que são, além das fake news, né, quando a gente vê a inteligência artificial. Conseguem aqui numa sala minha com você, no movimento dos nossos lábios, eles conseguem colocar palavras, né, como se nós estivéssemos falando outro conteúdo. Então a gente tem que estar muito atento a isso, né? Isso é horroroso, mas infelizmente acontece, então a gente tem que estar atento a essas falsas notícias que chegam para a gente, procurar fundo, saber se tem verdade nisso. É um momento muito delicado, mas que a gente tem que estar preparado nessas escolhas que a gente quer fazer. Então, que vocês olhem com cuidado, sabe? Que vocês apreciem cada proposta e com bastante atenção. E no mais, a gente está também, né, lançando, como eu disse, falando, né, das minhas propostas, dos meus projetos que eu tenho. Eu vou estar aí nessa disputa e para que nós voltemos a ter mulheres na Câmara. Sim. Passamos um pleito aí, uma legislatura sem mulheres na Câmara. Precisamos novamente retornar com a mulher na Câmara. É isso aí. Bom, então a gente vai encerrar. Eu desejando aí, como sempre, sucesso na sua pré-candidatura e sucesso para a nossa cidade, que eu sou tão apaixonada. E sucesso para o nosso podcast aqui, né, Joyce? Sucesso. Que essa segunda temporada com certeza chegue perto aí do sucesso da primeira, que foi realmente muito gratificante. Todos esses programas voltados para a comunidade buziana, para as nossas raízes, para as nossas mulheres. Quanto aprendizado. Vou deixar até aqui um recado, quem não assistiu algum episódio, busca lá os episódios do hashtag Juntas por Búzios, porque você vai se surpreender com o conteúdo das nossas conversas aqui, das conversas que Joyce trouxe, convidados maravilhosos, impecáveis, agradecendo aí a participação de todos. E a gente segue, né? A gente segue. Olha, muito obrigada pelo convite. E com certeza vai ser um sucesso. Boa sorte. Conta comigo também. E de informação, porque tenho certeza que vão vir aqui pessoas que vão trazer informações preciosas. E até para esse momento que nós estamos passando agora. Então, conta comigo. Já é um sucesso. Tem o seu aval para dar uma cutucada de vez em quando? Com certeza. Conta comigo. Então tá bom. Joyce, obrigada e a gente encerra por aqui. Obrigada, Kátia. Dia 25 de julho é o dia que celebra o Marco Internacional da Mulher Negra Latino-Americana Caribenha. Mas eu apresentei em 2009, no meu mandato, também o Dia da Mulher Afro-Buziana, o dia 25 de julho, porque é justamente para a gente celebrar essa resistência da mulher negra, a luta do dia a dia, do trabalho, na manutenção da cultura, da tradição, do sustento da família, a mulher negra como chefe de família. E eu estou aqui hoje, nesse dia maravilhoso de sol, falando com a Associação das Marisqueiras, que também são quilombolas aqui da Rase. É um dia muito importante, elas hoje estavam catando aqui o marisco, que é uma luta, é uma resistência de uma tradição de anos. E eu queria que elas falassem um pouquinho sobre essa luta, essa resistência de vocês. Bom dia, me chamo Selma. Então, a nossa resistência aqui, como já falamos, né, várias vezes, é de mais de 250 anos, né? Então é uma resistência que vem passando de geração em geração. Nós já estamos aí para a 8ª geração, né? E essa luta a gente vai passando, esse aprendizado para os nossos filhos, nossos netos, para que essa cultura não acabe, né? Que essa é a nossa cultura
acabar, aí fica complicado. Dia 25 de julho, Dia da Mulher Afro-Buziana. Resistência!